uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao painel A Indústria dos Agregados Minerais. Eu sou Tasso Mendonça, diretor da Agência Nacional de Mineração, e serei o moderador desse painel. Agradecemos aqui a presença do Fernando Valverde, o presidente executivo da ANEPAC, Associação Nacional das Entidades Produtoras de Agregados para a Construção, também do professor Jorge Dettome, diretor do NAP Mineração, que é o Núcleo de Pesquisa para a Mineração Sustentável da USP, e da senhora Verônica Bellamé, diretora executiva da Somar Mineradora. E para iniciarmos o nosso painel, chamo o senhor Fernando Valverde para as suas considerações e apresentação. Obrigado, Fernando. A palavra é sua. Está na tela? Ainda não. Está na tela? Eu dividi a apresentação em 6 itens: características da indústria de agregados, o tamanho do negócio de agregados no Brasil, projeções para 2021 e 2022, perspectiva do setor a curto e médio prazo, as necessidades estruturantes e os agregados na agenda mundial. Em termos de características, os agregados são uma commodity, trata-se de uma commodity mineral com normas técnicas definidas e processo tecnológico conhecido, baixa elasticidade preço-demanda, há uma correlação direta entre consumo e PIB, baixo preço, nenhum outro produto manufaturado apresenta preço mais baixo que os agregados. Disponibilidade, os agregados estão em toda parte, ainda não se dispõe de nenhum outro material que possa substituí-los na quantidade necessária e a preço competitivo. E largo uso, os agregados são os materiais manufaturados mais consumidos no mundo. O mercado de agregados é regional. E por quê? São produtos de baixo valor, produzidos em grandes volumes, custo de transporte restringe o raio de distribuição, ou seja, obrigatoriamente as áreas de produção devem estar o mais próximo possível dos aglomerados urbanos. Isso, por atuar numa condição mais adversa possível, que é o ambiente urbano,
Surgem diversos conflitos da natureza de uso e ocupação de solo, injunções políticas, e a situação atual hoje é de impasse, ou seja, uma situação, uma sociedade criando uma demanda cada vez maior e, ao mesmo tempo, ela restringindo ou até impedindo a atividade. Consequência disso é a redução da disponibilidade de jazidas, encarecimento dos produtos e a solução, evidentemente, é o ordenamento territorial. Isso é um exemplo clássico de instalação de uma pedreira. Ela se instala normalmente em locais onde não há adensamento populacional, e esse é o final, onde ela é impedida de funcionar. E por quê? Essa pedreira aqui, esse exemplo é a pedreira Itaquera, que teve as suas atividades iniciadas em 1896 na região leste de São Paulo, e encerrou as atividades em meados da década de 80. Ela conseguiu, de certa forma, fazer um isolamento, abastecia toda a zona leste de São Paulo, mas o governo colocou nesse local um terminal Itaquera do metrô, e pior ainda, na parte inferior aqui permitiu a construção de uma habitação popular. Isso realmente definiu o encerramento da atividade. Mesmo assim, esse aqui está num processo de preenchimento, ela foi preenchida com resíduos inertes da construção, e hoje, nessa localização aqui, situa-se o Shopping Itaquera. Os fatos hoje, o que prevalece nos setores de planejamento e de gestão do setor, prevalece ainda a noção distorcida de que os recursos agregados são abundantes, são relativamente abundantes. Na verdade, não temos levantamento de recursos de areia e rochas para habitar, especialmente nas regiões populosas e áreas críticas. A discussão e implantação dessas soluções não é priorizada, e, em consequência, a redução da disponibilidade e encarecimento. Planejamento é vital. Como eu disse, para título de exemplo, por exemplo, a areia produzida na região a 200 quilômetros de São Paulo, ela, na boca da mina, custa R$17 e é distribuída na região metropolitana de São Paulo com preço maior superior a R$100 a tonelada, ou seja, maior do que o preço da brita, o que é uma total incongruência. O que pretendemos e pleiteamos há muito tempo é que essa preservação dos recursos, não só dos recursos, mas das próprias minerações nas regiões densamente populosas, ela deve se prever em lei federal, essa preservação. O interessante seria que colocar no Estatuto das Cidades a obrigatoriedade dos prefeitos preservarem esses recursos e, ao mesmo tempo, colocar a atividade nos planejamentos regionais, nos planos diretores de mineração regionais, através de levantamento sistemático dos recursos, estudo de necessidades, etc. Resumindo a questão de ordenamento, o ordenamento para o setor de agregados é um instrumento de política indispensável hoje para a sustentabilidade da mineração de agregados. É muito mais que uma questão econômica, trata-se de garantir recursos minerais de qualidade para o melhor uso e a preços compatíveis às próximas gerações. Consubstanciado em planos diretores locais ou regionais, é essencial e estratégico para o melhor aproveitamento dos agregados para a construção. Como eu disse, são os bens minerais mais consumidos no mundo. Do total da produção mineral mundial, em torno de 72 bilhões de toneladas, os agregados representam 69% ou 50 bilhões de toneladas que são produzidos.
A China representa 40% do consumo, a Ásia sem a China 31%, África 10%, América do Norte 7%, Europa 6%, América Latina 5% e a Oceania 1%. Em termos de previsões para 2030, a distribuição mundial da produção de agregados está mostrado nesse quadro. Prevê-se que para uma população de 8,5 bilhões de pessoas, deverá se consumir 55 bilhões de toneladas de agregado. Isso representa 6,5 tonelada per capita de agregado como média mundial de consumo. No Brasil, com relação ao mercado de agregados no Brasil, a produção em 2020 foi da ordem de 605 milhões de toneladas, um consumo per capita de 2,8 toneladas por habitante. É um consumo realmente muito pequeno e é facilmente observável pela falta de infraestrutura, falta de hospitais, escolas e todo o aparelhamento urbano necessário à melhoria de qualidade de vida. É um índice que eu não considero nem baixo, eu acho que é um índice até indecente para a nossa realidade. Existem 3.100 empresas no Brasil produzindo agregados, 70 mil empregos diretos e com a capacidade total de 900 milhões de toneladas ano por turno. São 3.100 empresas, como eu disse, 95% dos produtores de areia e 85% das produtoras de brita são pequenas ou médias minerações. Essa é a divisão do consumo no Brasil. A região sudeste com 284 milhões, região sul 97, nordeste 126, 55% oeste e 43 milhões de toneladas para a região norte em 2020. Esse quadro mostra a íntima relação existente entre o consumo de agregados e a situação a situação política e econômica do país. Inicia-se em 1926, queda da Bolsa de Nova York. Nessa época, independente de queda, era um consumo muito incipiente que começou a aumentar o consumo no governo Vargas, com a industrialização estruturada. Não foram permitidas mais as importações. O milagre brasileiro, iniciado em 64, deu um grande salto na possibilidade de consumo de agregados. A partir daí, 10 anos da década perdida, com o Plano Real, houve um aumento significativo até chegar a 2014, onde atingimos um recorde de 745 milhões de toneladas. O quadro a seguir mostra com maiores detalhes a partir de 2014, mas eu iniciei no ano de 2000. No ano de 2000, consumia-se 340 milhões de toneladas. De 2000 até 2013, houve um crescimento de 6,2% ao ano, atingindo 745 milhões de toneladas. Nesse ano, estávamos prevendo que no ano 2022 poderíamos chegar a 1 bilhão de toneladas no consumo de agregado. Para efeito de... Opa! Seu tempo está esgotado, queria se concluir. Rapidamente agora, dá mais 5 minutinhos aí que nós vamos terminar. Perspectivas futuras por agregado. Existe um déficit habitacional no Brasil hoje de 5,9 milhões de domicílios. O novo marco legal do saneamento já está se desenvolvendo diversos projetos nesse sentido. Vai ser um forte alavancador do consumo de agregados. Quantidades enormes de agregados vão ser necessárias para o atendimento do marco legal do saneamento
E a ausência de infraestrutura de transporte integrada e eficiente também outro fator que poderá impulsionar o consumo de agregados no futuro. Para terminar, em 2017, na revista The Economist, foi feita uma reportagem sobre o déficit de areia no mundo, com base num estudo feito pela ONU. O que eu gostaria de deixar aqui é alguma reflexão sobre os agregados na agenda mundial. No mundo, a cada 20 anos, um tema torna-se relevante, constituindo-se depois pauta de discussão mundial. E após esse processo, ele incorpora-se no cotidiano da população. Após a Conferência de Estocolmo, em 70, a questão ambiental entrou como tema principal, hoje já legitimada, então ela se incorporou a partir daí ao cotidiano da população. Na década, 20 anos depois, queda do Muro de Berlim, entrada da Rússia e da China no mercado mundial, o aparecimento da internet, fazendo a intercomunicação de mercados, e deu-se o nome de globalização a esse evento. E mais agora, na década atual, nós entramos na época da urbanização. Em 2030, a área urbana do mundo estará ampliada em cerca de 3 vezes em relação ao ano 2000. Ou seja, 80% da população mundial habitará a cidade. O Brasil hoje já está com 86%. Isso vai requerer também enormes quantidades de agregados para atender a manutenção do aparelho urbano e criação de obras necessárias para abrigar essa população, evidentemente guardando melhorias de qualidade de vida, etc. Ok, Fernando. Era isso, obrigado. Ok, Fernando, obrigado. Então, passamos rapidamente agora, para não perdermos mais tempo, a palavra para o professor Jorge Bertone. Obrigado, George, a palavra é sua. Obrigado, Tasso. Agradeço a organização do evento aí pelo convite. É um evento, é um painel importante que a gente está tendo, que vai discutir a situação dos agregados, né? E dentro do conjunto de mineração, como o Fernando já mostrou, os agregados ocupam um espaço fundamental. E eu vou repetir o que ele falou, aquele índice de consumo que ele chamou de indecente. Pensa bem, pessoal, a gente tem um tremendo déficit habitacional e a gente tem um tremendo déficit de saneamento básico. Isso só para ficar dentro das áreas urbanas, fora as outras obras de estrutura. Isso tudo passa pelo consumo de agregados. Por isso que a gente está com esse índice de consumo que ele chamou de forma correta de indecente. Então, eu vou falar um pouco aqui, Tasso, sobre tecnologia e inovação, tá certo? Só que a ideia é um panorama geral, tá, pessoal? Não é mais uma apresentação sobre indústria 4.0 ou mineração 4.0. Eu estou pensando numa visão geral. E eu vou amarrar um pouco nessa última agenda aí que o Fernando mostrou, tá? Que é a Agenda 2030. Eu vou colocar um pouco a Agenda 2030 e o assunto de ESG, que vocês estão bem inteirados pelo que tem acontecido recentemente. Vou falar um pouco da parte da tecnologia, dar uns exemplos e dar uma visão de como a gente pode chegar lá, como que a gente pode avançar. Bom, você já conhece a Agenda 2030, é a agenda que a ONU lançou em 2015, né, para direcionar todas as atividades humanas para o desenvolvimento sustentável. E o lema é que ninguém seja a gente. E agora, a agenda ESG é um pouco mais ampla, né? Um pouco mais específica desse assunto. A consultoria Ernst Young fez um levantamento com os principais executivos de mineração no mundo e a preocupação número 1 dos executivos de mineração em todo o mundo, em todas as escalas de produção, é a licença social de operação. Tá certo? Então, é aquilo que o Fernando estava falando, a necessidade da gente superar esse impasse e fazer com que a mineração
e o setor de agregados seja desejado pela população, porque a gente precisa resolver esses desafios de infraestrutura que a gente tem. Tá certo? Agora, portanto, esse desafio da licença social de operação é crítico também para o setor de agregados. Vamos dar o exemplo, a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, né, que não permite mineração dentro do limite do município. Então, acontece. E a gente tem que lutar para que a mineração seja desejada. Não exigir, obrigar a goela abaixo, mas fazer a coisa para que ela seja desejada e evitar esse tipo de situação. Então, em termos dessa ela se aplica a toda a mineração, mas também ao setor de agregados. Só que depois da Agenda 2030, a ONU lançou um guia de ODS, um atlas de ODS para mineração. Pessoal, isso é muito bacana, tem até versão em português, e dá uma ideia do como pode ser efetuadas as atividades de mineração, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Só que o setor de pequena mineração, agregado, falou, mas isso é para grande mineração. Não seja por isso, olha lá, 2019, eu chamo a atenção, quem fez um guia de aplicação dos ODS na pequena mineração foi o Banco Mundial. Isso chama atenção, hein, pessoal? Foi o Banco Mundial. Em seguida, teve o ICMM, o ano passado, que lançou os 10 princípios, que ele permeia esses ODS e traduz em princípios que a mineração tem que seguir. Também no ano passado tem essa resolução da ONU de governança mineral, ela é muito específica para a parte de agregados, tá certo? E também agora tem os padrões globais de gerenciamento de rejeitos, que se aplica a toda a mineração, mas também para os agregados. Então, isso são as forças que estão incidindo no setor de agregados, além de todas as outras forças, agora a gente tem essas forças que estão sendo significativas para direcionar a atuação do setor. Tá? E o que vocês têm que lembrar, pessoal, é o seguinte, cada vez mais as entidades financeiras estão levando em conta os aspectos de ESG na concessão de crédito em projetos de mineração. Então, eles avaliam desempenho no mercado, claro, e desempenho financeiro, que vocês estão acostumados. Mas olha lá, eles também estão avaliando o desempenho ESG. Então, a gente tem que incorporar isso na tomada de decisão do dia a dia dos nossos negócios. Jorge, eu peço para acelerar aí, que o tempo já está se esgotando. Tá bom. Eu tenho mais... então, eu vou precisar de mais uns 2 minutos aqui. Só que esses desafios que vocês viram, eles também viram com o desafio do dia a dia, de desafios técnicos, né? Que é a operação de mina, operação de usina, cuidar do direito minerário, cuidar da manutenção, cuidar da saúde e segurança, cuidar do RH, cuidar do planejamento, da gestão da operação, orçamento, KPIs. Então, essas são as forças que a gente tem que tratar como um gestor de uma operação de agregado. Só que agora a gente tem, além dessas competências técnicas, a gente também tem essa parte de ESG e LSO, e mais todas aquelas forças que eu mostrei. Então, cada vez mais o papel da tecnologia está sendo fundamental para a gente atuar nisso aqui. Por isso que eu falei, não é só indústria 4.0, pessoal. São todas as tecnologias que podem nos ajudar a enfrentar esses desafios. Tá bom? E eu separei 4 áreas que são importantes, pessoal. Produtividade, custo, segurança, sustentabilidade e ESG. Tá bom? E não só pensar que é só mineração 4.0 ou indústria 4.0. Por quê? Porque a gente tem várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas para otimizar a parte de produtividade que tem um efeito na gestão de custos e tornar o negócio mais competitivo. Mesma coisa com a segurança, né? Segurança dos colaboradores da comunidade, treinar o pessoal para trabalhar com automação e investir em tecnologias de apoio à manutenção. Né? Eu conversei com um colega da Metso, o Everson, e ele estava me mostrando o sistema Smart Glass, que é um apoio à manutenção para tornar a manutenção mais segura e mais eficiente. Mesma coisa a parte de sustentabilidade, a gente já sabe mudar, né, a visão que a gente tem sobre o estéreo e os rejeitos, pensar nesses remineralizadores, reduzir o consumo de combustíveis fósseis e incorporar a Agenda 2030 no nosso dia a dia. Por último, em termos de tecnologia mesmo, a gente tem in-pit crushing, pessoal, muito importante, tem que levar isso em consideração, porque ajuda a reduzir o consumo de combustíveis fósseis, torna
a operação mais contínua, mais eficiente. Britador autoajustável, achei maravilhoso isso aqui. É um britador que se autoajusta conforme o monitoramento da saída, da granulometria de saída, tá certo? É um robô, né? Britador robô. A gente tem a automação da expedição, né? Conectando a mina ao mercado. A parte de aprendizado de máquina para predição de produção, isso está sendo muito comum e já está começando a ser usado no setor de agregados também. Tratamento de finos a seco, né, com aerosseparadores, e usina autônoma e autorregulada. Esses são só alguns exemplos que eu dei que a gente precisa fazer. Considerações finais, pessoal. A gente tem que reforçar a vocação do setor de agregado, tá? Ele é local, uma vocação local. Não adianta fazer uma coisa que vai ajudar, vai resolver para todo mundo, que isso tem que ser pensado. Lembra aquela história do ordenamento territorial para priorizar do ponto de vista local? O mercado produtor é disseminado, então tem que lembrar que são produtores médios e pequenos principalmente. E a gente tem todo esse material de cobertura que a gente tem que achar destinação, não pode tratar como rejeito. Então, começar a fazer pesquisa de desenvolvimento para aproveitar esse material. E também pensar nesses remineralizadores, tá? E como que a gente pode agilizar, viu, Tasso? Então, não só na parte de tecnologia, fazer caracterização tecnológica, etc., mas também, do ponto de vista da agência, agilizar o aditamento dessas substâncias, tá? Para que possam ser utilizados, transformar o estéreo e resíduos em produto. Ah, sim, isso é importante. Combate à ilegalidade. O Fernando falou que é o bem mineral mais consumido no mundo. Novidade? Novidade não, vocês já sabem. Fato. É também o bem mineral mais roubado no mundo. Tá certo? Então, o combate à ilegalidade é fundamental para a competitividade do setor. Não adianta a gente ficar investindo em tecnologia e esquecer desse importante ponto que traz desafios de competitividade. A integração com a economia circular e o empreendedorismo mineral e social, pessoal. São coisas importantes que a gente tem que levar em conta. E, claro, a conexão com as universidades. Desculpa, eu tenho que falar bem rápido, mas o último slide. Bom, pessoal, últimas mensagens. Incorporar a Agenda 2030 e ESG nas decisões. Não tem jeito de a gente escapar. É setor de agregar, a gente é pequeno produtor. Pessoal, tem que levar isso em consideração. Tem que entender e se adaptar ao mercado pós-pandemia. Está tendo mudanças grandes e a gente o setor tem que ser ágil a se adaptar a essas mudanças. A gente tem que amadurecer a cadeia de suprimentos locais, trabalhar, pensar nessa política, né, de trabalho online, com crescente automação, e sempre, eu acho que a gente tem que sempre levar em conta a necessidade de priorizar o combate à ilegalidade. Tá bom? Por outro lado, tem a grande oportunidade de a gente integrar com a economia circular. O importante, mensagem final, pessoal, é um momento de mudança. Vamos aproveitar, vamos transformar esse setor e vamos trabalhar naquele índice de consumo e ficar um índice de consumo compatível com o país em desenvolvimento que a gente é. Obrigado, Tasso. Desculpa que eu passei o tempo um pouquinho. Ok, obrigado, Jorge. Vamos passar rapidamente agora para a Verônica. Obrigado, Verônica. A palavra é sua. Não vamos perder mais tempo. Estamos chegando quase no fim da painel. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer ao IBRAM por estar fazendo esse painel, que, como o Fernando e o Jorge já colocaram, a mineração de agregados é extremamente importante, né? Eu costumo dizer que ela está diretamente ligada ao IDH. Quanto mais produção de agregados, mais escolas, hospitais, infraestrutura, saneamento, tudo que a gente precisa para ter uma qualidade de vida melhor, né? O Fernando e o Jorge fizeram uma explanação mais ampla do setor e eu agora vou mostrar aqui para vocês uns cases específicos aqui da nossa empresa e da região sul, tá? Bom, para quem não conhece, a Somar é uma empresa que extrai areia de uma jazida em recurso hídrico no Rio Grande do Sul. A gente utiliza dragas de rosário e dragas de sucção como equipamentos, né? A Somar possui a certificação nacional e internacional do ISO 9001 e 14001 e já recebeu 7 vezes consecutivas o selo verde, que é o Prêmio Socioambiental do Instituto Chico Mendes.
Apesar de parecer para o público em geral uma atividade fácil e simples de ser desenvolvida, a mineração de areia em recurso hídrico requer o acompanhamento constante de diversas áreas técnicas e a execução contínua de vários estudos da área de influência direta e indireta. Então, o que a gente fez aqui, a Somar? A gente disponibilizou no nosso site, os estudos técnicos que a gente faz e apresenta para o órgão ambiental. Então, hoje, qualquer pessoa pode entrar no nosso site e acessar aqui uma gama ampla de estudos que a gente faz. Por exemplo, a gente faz acompanhamento das enchentes, já que a gente opera em recurso hídrico, a gente faz acompanhamento de vegetação ciliar, de fauna pulmonada, então, inclusive de nível da água. Qualquer pessoa hoje pode entrar aqui direto no nosso site, ó, e acessar o nosso monitoramento. Esse aqui é o gráfico do nível da água de 2021. Não está aparecendo, Verônica, o gráfico. Não apareceu para vocês? Então, a tela achureada. Ah, desculpa. Mas o site vocês enxergam? Não. Ué? Acho que não entrou o site. Que pena. Então, Bom, okay. Vamos em frente. Eu vou seguir aqui. Tá. Outra coisa que a gente tem aqui é que hoje todos os equipamentos que operam na extração mineral, eles possuem um GPS, que pode ser acompanhado em tempo real 24 horas por dia. É um sistema híbrido, que tem cobertura GPRS via satélite, para nunca ficar sem sinal. Possui um cercamento eletrônico, que não permite que o equipamento opere em área que não é autorizada, e pode ser suspensa a atividade remotamente por qualquer órgão fiscalizador em caso de irregularidade na atividade. Opa. Oi? Foi para o slide final. Pois é, eu queria clicar ali, mas não consegui. Vamos ver se... Aqui, ó. Vamos ver se agora o site abriu para vocês? Não. Pode ir explicando o site. Bom, quando tu pode entrar direto aqui no site do nosso órgão ambiental, que é a FEPAM-RS, e aí tu entra direto no mapa do monitoramento, que ele vai, por exemplo, mostrar qual é a área da jazida, ele coloca, tu pode ver qual é a embarcação, se ela está operando, se ela está navegando, se ela está parada. Tem também a questão do local de descarga, ela só pode descarregar o mineral em lugar licenciado. Então, é um link que existe entre todas as licenças, a licença do equipamento, a licença da área de mineração e a licença do terminal que recebe o mineral, o que dificulta, né, a questão da clandestinidade. Pena que não apareceu para vocês os sites, mas vocês podem acessar. Era isso, pessoal, a minha apresentação era bem rápida, obrigada. Ok, obrigado, Verônica. Estamos concluindo, então, a etapa das considerações e apresentações, todas com uma variedade e amplitude das informações. E agora vamos às perguntas que poderão vir do site, né? Então, eu começo com algumas perguntas aqui. Primeiro, para a Verônica. Assim, tendo visto que não conseguimos ver, né, o site, então eu queria perguntar qual a periodicidade de atualização dos estudos técnicos da SOMAR no site. E se já ocorreu um mau funcionamento do sistema de GPS, né, que pudesse prejudicar todo esse sistema. Obrigada, Tasso. Bom, a periodicidade é anual, porque a maior parte desses estudos são campanhas anuais que dependem das 4 estações do ano. Então, todo ano a gente coloca o estudo referente ao ano anterior. O único que tem uma atualização mais periódica é o do nível da água, que a gente faz uma atualização mensal para manter ele o mais atualizado possível. E com relação ao funcionamento do GPS, não, até hoje nunca ocorreu nenhum problema de mau funcionamento, né? E, como eu disse, ele inclusive já foi estendido, inclusive, para as áreas de descarga. Então, hoje, o GPS funciona monitorando o equipamento, a área de mineração e a área que recebe o mineral. Ok. E esse sistema apresentado ao órgão ambiental teve uma facilidade de licenciamento, de certo modo, uma certa priorização?
Na verdade, esse sistema foi desenvolvido pelo órgão ambiental junto com os empreendedores, né? E a Somar foi a primeira a instalar os equipamentos aqui no Rio Grande do Sul e colocar em funcionamento. Ok. Ok. Passando aí agora também de forma rápida ao Fernando, perguntas aí para o Fernando. À vista das considerações sobre a questão da disponibilidade de jazida nos grandes centros urbanos do país, poderia haver atualmente e ocorrer uma crise de abastecimento? E, juntamente com essa pergunta, eu gostaria de complementar se o sistema de concessão hoje existente, né, tipo, o sistema de autorização de concessão de licenciamento está atendendo à atualidade, né, dos sistemas que a gente tem hoje? Bom, crise de abastecimento, ou seja, falta absoluta de agregados para determinar, isso não deve ocorrer. A areia brita de algum lugar vai chegar. A grande questão é a que preço vai chegar. Como eu falei sobre na região metropolitana de São Paulo, o preço da areia dentro da região é maior que o preço de brita. Isso é absolutamente incompreensível. Agora, a resposta poderia também ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva a continuar esse, eu não diria desprezo, né, o não entendimento da atividade. Né? Ela não se tornou, essa questão do ordenamento territorial não é considerado ainda os governos, especialmente para os governos estaduais. Vou tomar o exemplo de São Paulo outra vez. Nós fizemos um plano diretor em 1970, e no final da década de 70, conseguimos continuá-lo no início da década de 80, e as contínuas mudanças administrativas impediram que ele se efetivasse através de uma lei, feita por quem tem voto, que é o que falta nos planos diretores. Então, é o seguinte, eu acho que essa questão está muito vinculada à questão de se fazer o ordenamento territorial. Se não for feito isso, realmente, no futuro, vai ser muito complicado o abastecimento de agregados para as populações e a preços compatíveis. Né? Era isso. Com relação, você falou-se à legislação importante, infelizmente, nós demos a simplificação do rito de acesso às jazidas para esse tipo de mineração de agregados muito que poderia ser suprimida a obrigatoriedade de visita técnica para aprovação de relatório final de pesquisa, quando toda a tramitação do processo fica pendente da disponibilidade de áreas da agência, para muito pouco se vê em campo, entendeu? Então, a avaliação dos trabalhos estará fundamentada na aceitação essa proposta da veracidade técnica do que foi reportado pelo profissional RT, o que é um avanço muito importante para retirar um formalismo que, em boa parte das vezes, é meramente protocolar e burocrático. Essa simplificação de rito foi proposta nas medidas provisórias, que parece que foi na 790, quando foi proposto a criação do regime de autorização de lavra. O setor de agregados seria extremamente importante, não só para o setor de agregados, para aqueles que operam em regiões densamente ocupadas, seria extremamente importante, porque eliminaria o licenciamento e, consequentemente, a injunção das prefeituras na liberação ou não do licenciamento. Esse foi infelizmente não foi, e isso ainda fica como proposta nossa, voltar a discutir essa questão e no momento oportuno implantar. Né?
E eu acredito que determinados bens minerais merecem um tratamento diferente, né, em termos de pesquisa mineral, o acesso às jazidas deve ser simplificado. Nós trabalhamos no setor de agregados, trabalha muito com licitações. Então, às vezes, você tem a área, tem tudo pronto para oferecer produto para obras e não pode porque meio ambiente demora para soltar a licença e a própria agência também demora. Então, não permite que seja ágil esse acesso à jazida, né? Era isso. Ok, Valverde. Eu só queria aproveitar para informá-lo, né, que aqui na agência nós estamos desenvolvendo para os materiais de uso imediato, né, na construção. Vai ser um relatório digital em que o preenchimento desses itens estará habilitando já a aprovação desse relatório. Seria uma aprovação expedita, né? Então, isso vai cumprir aquilo que você está nos solicitando aí. E outra pergunta ainda para você, Valverde, se a NEPAC, na sua avaliação, para considerar um aumento da produção da ordem de 5% em 2022, você acha que pode chegar a esse número? Bom, como você observou aí, nós 9% esse ano. Nós estamos reduzindo. 5% foi uma avaliação até otimista, né? Muitos admitem que vai ser em torno de 2%, 3%. Mas, de qualquer maneira, a situação atual leva a esse raciocínio, porque nós estamos num momento de inflação alta, taxa de juros alta, 3 meses seguidos de queda de confiança da indústria, no índice de confiança da indústria. Já está ocorrendo um certo desaquecimento da indústria de construção, e somados a isso, a situação política ainda que nós vamos ter em 2022, com as eleições, onde há pressões de demanda, tudo isso, e o PIB, principalmente o PIB, que estava previsto há pouco tempo aí em torno de 7% ou até 9%, e hoje já está em torno de 2,3%. Tudo isso atingir mais, aumentar o valor acima de 9%, como será esse ano, né? Era isso. Ok. Obrigado, Fernando. Eu vou passar rapidamente as perguntas para o Jorge. E eu queria começar assim, sobre a aproximação de empresas de agregado com as universidades. Que tipo de projeto seria desenvolvido, né, para o desenvolvimento de tudo isso que você apresentou, né? E também se tem algum exemplo. Sim, Tasso. Assim, existe bastante colaboração de universidades e centros de tecnologia junto com empresas do setor. Eu sei de vários trabalhos feitos em Pernambuco, né, na UFPE, no próprio Rio Grande do Sul e em Goiânia, tá? E o pessoal aqui da USP também. Mas também, acho que praticamente todos, né? O pessoal de Catalão, o pessoal da Unifal, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles fazem bastante trabalho com isso. Alguns exemplos eu posso falar. Eu vi um trabalho interessante do pessoal de Pernambuco, lá para estudar a região metropolitana de Recife, a parte de geopolítica do mercado de agregados. E isso é um documento importante para o setor e também para apoio a políticas públicas. O pessoal de Goiânia tem trabalhado bastante com a parte de beneficiamento, né, de Goiânia e de Catalão também, a Universidade Federal de Catalão, com a parte de otimização de usinas de agregados. Daqui a pouco eu te ligo, só para saber se viu, se depois, tá bom? E aqui na USP a gente fez trabalhos com geofísica, né, para o setor de agregados, com excelentes resultados, onde ajuda a parte de prospecção. O Fernando estava falando a sistematização da parte de prospecção, do processo da cadeia de valor mineral como um todo. Então, a gente usou
geofísica para ajudar esse processo, foi muito interessante, os resultados muito bons. A gente está usando inteligência artificial, machine learning, para predição de produção em pedreiras, tá? Do entorno da região metropolitana. E teve um trabalho premiado de um aluno que foi de uso de minas, de cavas de agregados para reservatório de água em grandes metrópoles. Além de ser premiado, o trabalho dele foi aplicado em Curitiba alguns anos depois. Então, são exemplos práticos onde o pessoal da universidade pode ajudar o setor. Eu tenho uma pergunta aqui do Walter Martins. Falando em economia circular, não temos somente os resíduos estéreis, né, de mina como agregado, mas há a possibilidade de reutilização de resíduos de barragem. Como o professor vê a utilização desses materiais em novos desenvolvimentos? Obrigado, Walter. Boa pergunta. Assim, eu vejo com bons olhos. Tá? O aproveitamento sustentável dos recursos é uma obrigação do setor. Agora, claro que você tem operações de agregados da região que vão ter uma concorrência nova, inesperada com esse tipo de trabalho. Então, tem que ser feito assim. Aliás, isso é um trabalho que o CAD já faz com grandes grupos, porque tem algumas regulamentações, o Fernando vai poder comentar, se for o caso depois, que é para disseminar o mercado produtor, tá certo? Não deixar nenhum grande produtor dominar. Então, tem que ser levado em conta esse lado da geopolítica do mercado. Agora, eu vejo com bons olhos, é uma prática comum, e olha, Walter, não é só areia como agregado que a gente pode tirar de lá, tem também a oportunidade de tirar materiais finos que sirvam como cimentícios, né? São insumos para a indústria de cimento. E isso representa uma fonte importante de materiais para a indústria de construção civil. Então, sim, eu tenho que levar em conta a parte geopolítica de mercado e também toda a parte de técnica e tecnológica de caracterização, para que esse material possa ser homologado e possa ser vendido de forma adequada no mercado. Ok. Eu queria passar a uma pergunta, já agora para a Verônica. A ideia de um gritador autorregulado em tempo real é interessante? Existem aplicações no setor de agregados no Brasil? Eu acho que essa pergunta é para o Jorge. Ah, sim, para o Jorge. Pode ser, isso. Poderia ser também para você, mas que vocês têm toda uma jazida, mas vamos passar ao Jorge. Ok, não, realmente eu acho, eu conheci essa tecnologia, fiquei encantado, tá certo? Porque a gente acaba trabalhando com britador e fazendo algumas regulagens ao longo da semana, ou às vezes diárias e tal. Agora, imagina você tem um britador trabalhando, ele com um sistema que vê em tempo real a granulometria de saída e ele se autoajusta para que essa granulometria siga a curva de projeto, que maximiza o rendimento da usina como um todo. Então, sim, é uma coisa interessante, e a boa notícia é que não é coisa do outro mundo, já está em implantação numa pedreira do entorno de São Paulo, tá certo? Eles já estão em fase de implantação, comissionamento desse novo equipamento. É equipamento de tecnologia de ponta, então, claro que tem que ter todo um conjunto, né, de um contexto para que esse equipamento trabalhe de forma adequada, mas é um caminho, para mim, importante que a gente tem que entender de desenvolvimento tecnológico que vai ajudar a competitividade do setor. Você está sem som, Tasso. Ok. Oi, estão me ouvindo aí? Sim, agora sim. Sim, ok.
Então, assim, nosso painel vai em limitação máxima até 10h40 e antes de pedir aí uma desculpa pelas falhas técnicas, ainda sobrou um tempo aqui e eu queria fazer uma pergunta provocativa para todos os palestrantes que podem ter a oportunidade de fazer também suas considerações finais. Eu acho que, apesar das falhas, né, e a gente conseguiu levar o assunto a bom termo, as apresentações foram boas, né? Valeu o quanto pesou do tempo, né? Então, eu queria passar para essa pergunta, né? E também que vocês aproveitassem para fazer as suas considerações finais, uma vez que nós temos ainda um tempo. Eu vi que tem a Soma, né? A Somar, né? Que tem todo um processo estabelecido, todo um processo monitorado, né? Essa questão da aproximação de empresas e universidades, que foi falado aqui pelo Tommy, né? E essa questão regulatória, a minha pergunta é no sentido assim, será que a gente não poderia unir também as associações, as universidades e nós, órgãos reguladores, para que nós possamos assim aproximar esses órgãos, para que o licenciamento seja uma questão mais declaratória, né? Ou seja, uma questão a se apresentar um modelo existente, um modelo aprovado, e que o órgão ambiental recebesse isso como uma coisa declaratória, né? Se tivesse dentro desses padrões que estão aí já pré-definidos, né? Tanto pelo sistema ODS, contudo, nós poderíamos chegar a um licenciamento, né? E a uma concessão mais rápida e declaratória, né? E não perder esse tempo de oportunidade, né? Que muitas vezes a questão do mercado prepassa isso e o empreendimento perde muitas vezes a sua razão naquela época, né, de maior pressão econômica. Então, eu queria ouvir de vocês qual a sua impressão sobre isso, onde nós podemos chegar para que tenhamos licenciamentos e outorgas já declaratórias, vamos dizer assim. Podemos começar com o Fernando, né, que vive mais esse. Bom, eu acredito que toda medida que for feita para simplificar esse rito de acesso à jazida é bem-vindo, né? Eu devo ter eu coloquei para você a questão de uma necessidade aí eu volto até um pouco atrás, que eu não toquei nesse assunto, e durante o governo do Fernando Henrique foi proposto um título minerário único. Ele iria conter toda a parte de pesquisa, a parte de lavra, tudo num documento único, né? Isso aí iria simplificar muito. O Jorge colocou a questão da ilegalidade, a ilegalidade que é uma questão muito... estão roubando o minério do país. Eu boto um pouco de... É muito complexo. Então, um pequeno minerador, por exemplo, ele atingir todos o que os órgãos públicos requerem para ter esse acesso à jazida. Então, é muito mais nesse sentido do que, propriamente, ele quer estar legal. Isso aí não é possível. Agora, tem portos de areia que leva 10, 15 anos para emitir uma licença. Né? Isso é impossível, isso, né? Você trabalhar sobre um regime dessa natureza. Eu passo também, Tasso, por uma questão bastante importante, que é a descentralização, né? Eu acredito parece que o diretor-geral do DNPM tem essa proposta também de descentralizar a gestão dos processos para os superintendências regionais, né? Quer dizer, o processo nasce e morre na superintendência. Isso é extremamente importante. Não tem cabimento uma pequena mineração, um processo de São Paulo e parar em Brasília para sofrer operações, sofrer esse rito burocrático tem que ser eliminado, né?
Eu acho que o licenciamento tem que nascer e morrer nas superintendências regionais. E isso é perfeitamente possível fazer, né? Agora, e a necessidade também evidente, né, do trabalho de mediação da União, que é proprietária do bem, com os estados e municípios. Esse é um trabalho, eu coloquei aqui a questão do ordenamento territorial todo, mas se não houver essa mediação do Estado, da União, fica muito difícil, né, para o entendimento. Um governo do Estado, o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, tudo que é produzido na região metropolitana de São Paulo é consumido na região metropolitana de São Paulo, não é importado nem exportado. E nas outras regiões a mesma coisa. E não há o interesse estratégico que isso oferece para o Estado, né, de ter disponível esses bens minerais e preservar para usos futuros. Aí entra a necessidade também de um amplo entendimento da União com os Estados para tentar mexer com os ritos burocráticos, criar condições para que seja feito e colocar a mineração dentro dos planos diretores municipais e tudo mais. Essa interligação não existe. E isso não existe porque é aquela velha história, né? Todo mundo acha que areia e brita é encontrada no depósito, né? Então, não existe uma mineração, é abundante, não tem o glamour dos metais e tudo mais, e ela sempre não foi priorizada. Normalmente não é priorizada, né? E é básica para a cadeia da construção civil, né? Essa questão de colocar esse ponto de o que deve e o que não deve fazer da União dos Estados, eu vejo mais como dentro desse espírito, existe uma atividade cuja sustentabilidade está no planejamento dela, né? Nós não temos condição de planejar, de criar plano diretor, de determinar quais áreas podem ou não podem ser aproveitadas, tudo isso, né? É muito diferente das grandes empresas que possuem essa possibilidade de Ok, Fernando. Tá bom? O nosso tempo está bem explicado. Eu queria passar aos demais para dar suas considerações finais e sua opinião sobre esse tema. Eu gostaria de complementar o que o Fernando estava falando. A mineração de agregados é extremamente importante e ela é uma mineração regional. Mas a gente tem os três entes, né? O bem é da União, quem faz o licenciamento é o Estado, mas tu tá na área do município, né? Então, o que precisaria seria haver uma integração entre os entes e talvez um modelo adotado para todos os estados, porque cada estado tem um licenciamento diferente, tem regras diferentes e a produção, o material é o mesmo, a forma de produção é basicamente a mesma. Então, talvez deveria haver uma conversa entre os entes para tentar não dificultar a situação. E eu acho que o grande problema é que as pessoas não se deram conta ainda da importância do setor de agregados. As pessoas, como diz o Fernando, acham que o produto já está ensacado, pronto, esperando. Eles não se dão conta de todo o processo que tem por trás. E até por isso que a gente disponibilizou ali no site os nossos estudos, que é para as pessoas começarem a entender um pouco mais a atividade. Entenderem a importância e todos os monitoramentos e controles e acompanhamentos que as empresas fazem, né? E queria agradecer a vocês pelo painel. Jorge? Está no mudo aí, Jorge. Ok, obrigado. Ok. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a agência pela iniciativa de agilizar o relatório com esse formato eletrônico, esse formulário eletrônico que você falou, Tasso, que é um avanço muito importante. Aí essa situação de enfrentamento desses desafios de licenciamento é fundamental. Eu acho que é um caminho difícil, porque
porque vamos ter que passar muito da responsabilidade para o empresário, tá certo? E ele só vai funcionar se a gente trabalhar bastante na parte de inspeção e monitoramento. Mas acho que é o único caminho que a gente pode seguir para revolucionar esse setor. Senão vai continuar... Assim, que nem o Fernando falou, 7 anos para conseguir um licenciamento, não tem jeito. Ô Tasso, eu estou aqui no norte de Goiás nesse momento, tá certo? Tem uma pedreira interessante trabalhando nessa região, fez todo um trabalho e demorou muito tempo para conseguir a licença deles, foram com aproximadamente 5 anos, tá certo? E você vendo, eu estou acompanhando aqui, a diferença que faz ter um empreendimento desse na região é um impacto muito grande. Então, realmente, é um caminho que a gente tem que se unir e trabalhar, que nem você falou, ajudar a fazer essa transferência de responsabilidade e trabalhar em conjunto, em rede, né? Com agência, com instituições de ensino, não, de pesquisa. As próprias prefeituras têm que entender, porque assim, se você faz o cálculo da CEFEM e começa a ver o impacto que isso tem na prefeitura, o prefeito fica sensibilizado, tá certo? Então, são caminhos que a gente tem que trabalhar em conjunto e fazer, trabalhar nessa evolução. Então, eu sou totalmente a favor. Eu sei que é um caminho difícil, né? A gente tem que dar uma amadurecida em todo o setor para passar a responsabilidade realmente para o empresário, mas eu acho que é o melhor caminho de solução para a gente transformar esse setor. Por último, agradeço a oportunidade de conversar e, de novo, confio muito no crescimento desse setor e que ele possa fazer uma grande diferença na parte de infraestrutura do país. Obrigado, Tasso. Ok, obrigado a todos, né? Eu só queria me manifestar ao final aqui, colocando, além dessa questão do nosso relatório digital, né? Durante a vigência da nossa agência aqui, nós já colocamos todos os processos em forma digital a partir de 2019, e lembrar, né, somente ao Fernando, que essa questão departamental é muito óbvio, né, que a gente quer descentralizar. Mas essa visão departamental da agência, ela hoje é difícil da gente atender. Existem regionais que mal têm profissionais para atender aquele seu estado. E a gente imaginar que o governo vai reaparelhar a agência, mantendo uma unidade completa em cada estado, né, mantendo ali um chefe, aquela bela história, um chefe, um subchefe, isso não existe. A ANM hoje é 4.0. Então, a pessoa tem que ter a visão, que essa visão departamentalizada do DNTM acabou. Então, hoje os processos são digitais. Tanto faz o técnico está em São Paulo, como no Amazonas, ele pode ali no simples clique do botão e autorizar uma outorga. Então, essa questão de descentralização hoje deixou de ser pauta, porque ela não corresponde aí a uma realidade, né? Então, a agência hoje trabalha de forma integrada, né? Cada vez mais a gente está descentralizando, inclusive acabando com criando áreas de competência, né? Se é outorga, se é fiscalização, e aquele técnico lá tendo competências para fazer autos, cada vez mais baixando o nível de responsabilidade para isso. Então, a gente acredita que, juntamente com essa digitalização e uma integração com os demais órgãos ambientais e de licenciamento social, né, levando o conhecimento da mineração ao município, através dos convênios que a gente tem feito aí com os municípios, aos termos de cooperação, que estamos fazendo também com o Estado, isso a gente alcançará essa tão sonhada integração e de repente, a gente tem até um processo único, né, de licenciamento e outorga. Então, esse seria a minha mensagem final, né? E também, mais uma vez, pedindo desculpa pelas falhas aí, né, que não foram esperadas. Então, eu quero agradecer também ao esposo Ibram e ao Ibram a oportunidade, né, de estarmos à frente desse painel, e um painel notável aí com esses grandes participantes. Então, obrigado a todos, e não tendo mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrado o painel com alguns minutos antes do nosso prazo previsto. Obrigado a todos.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.